O máximo divisor comum entre dois números vai ser, então, o maior valor comum, ou seja, ao mesmo tempo, que vai ser divisor desses dois números. Então, por exemplo, para a gente encontrar o MDC dos números 20 e 30, a gente vê os divisores do 20 e depois os divisores do 30. Então, os divisores do 20, aqui no nosso exemplo, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Os divisores de 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Então, a gente observa que o máximo divisor comum que eles têm é o 10, né? Depois do 10, eles não têm mais nenhum divisor comum. Então, o MDC, o máximo divisor comum entre o 20 e o 30, é o 10. Nesse método, assim como no cálculo para o MMC, a gente utiliza a decomposição simultânea por fatores primos. Então, para decompor os números, a gente vai escolher os fatores que dividem os dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, nesse cálculo aqui, se a gente fosse fazer o MMC, a gente ia dividir primeiro por 2, que é o menor número primo possível, ia ficar o 10 e o 15. Depois a gente dividia por 2 novamente, mas o 2 ia dividir só o 10, e aí o 15 a gente mantém. Depois a gente ia dividir por 3, porque ia ter como resultado o 5 e o 15, a gente ia dividir só o 15, ia manter o 5. E depois, por último, a gente ia ter duas vezes o número 5 ali. Então, a gente ia dividir por 5 os dois números. Nesse caso, então, a gente dividiu primeiro os dois números pelo 2 e depois os dois números pelo 5. O cálculo é exatamente o mesmo que a gente faz para descobrir o MMC, só que para calcular o MDC, nós não vamos multiplicar todos os divisores que encontramos, e sim só aqueles que dividiram os dois números ao mesmo tempo. No caso do 20 e do 30 foi o 2 e o 5. Então, multiplicamos um pelo outro e temos o resultado, que no caso é 2 vezes 5, 10. Então, o máximo divisor comum entre 20 e 30 é o 10. Bom, nesse exemplo, nós temos, então, o MDC entre o 3 e o 7. Como a gente não repete a divisão em nenhum número, né? Nós dividimos o 3 uma vez pelo 3 e o 7 uma vez pelo 7. Nesses casos, pessoal, o MDC entre esses dois números vai ser 1. Então, vocês vão ver que ao longo das próximas atividades, vocês vão ter outros exemplos como esse. Qualquer dúvida, sempre voltem nesse slide para retomar essa explicação. Mas pode acontecer da gente fazer o cálculo e ver que não tem mais de um divisor que divide os dois números ao mesmo tempo. Esse exemplo aqui do 14 e do 10. A gente pega e divide pelo número 2, que é o menor número primo possível para dividir, e divide tanto o 14 quanto o 10. E a gente vai ter como resposta o 7 e o 5. Para continuar a divisão, a gente vai escolher os próximos números primos possíveis, que seria o 5 para dividir só o 5, e aí vai dar 1, e depois o 7 para dividir só o 7, que também vai dar 1. Logo, o único número que dividiu os dois números ao mesmo tempo é o 2. Então, o MDC entre 14 e 10 é 2.